Bem-vindos ao meu canal. O objetivo desse canal é trazer de forma leve e rápida um pouquinho do mundo digital a cada semana. Afinal de contas, vivemos numa sociedade da informação e da digitalização. Bom, esse canal surgiu com a evolução de um projeto que eu tenho no Instagram, que a cada semana eu abordo um tema sobre o mundo digital, que vão evoluindo em posts e depois termina num artigo escrito. Agora, esse artigo escrito veio parar no mundo do vídeo. Isso mesmo, para tornar um pouquinho mais fácil a nossa comunicação. E o tema dessa semana é startup. Bom, o que seria uma startup? Será que é aquela bandeirinha que o pessoal usa na Fórmula 1 que tem escrito Start, Start? Não, não. Não é isso não. Bom, traduzindo o conceito diretamente da língua inglesa, startup seria uma empresa emergente. Bom, mas para definir startup é um pouco mais complicado. Bom, são várias definições de startup. Para cada literatura que você pega, você pode encontrar várias informações. Startup pode ser um modelo de trabalho, startup pode ser uma cultura de inovação, startup pode ser um meio de gestão. Bom, eu prefiro acreditar e prefiro utilizar que a startup é um modelo de negócios. Isso, é um modelo de negócios baseado na inovação, baseado na cultura do crescimento e que foge completamente das empresas tradicionais. Então, esse seria mais ou menos um modelinho que eu utilizo para definir o que seria startup. Bom, e quais são as características específicas de uma startup? A startup ela se difere de uma empresa tradicional porque ela tem características bem delas pessoais. E o que seria? Primeiro, que ela é inovadora, ela tem que ser escalável, repetível e geralmente está no cenário recheado de incertezas. O que seriam esses cenários recheados de incertezas? Bom, você tem uma ideia inovadora e você não sabe se vai dar certo ou não. Diferente das empresas tradicionais, você meio que tem um manualzinho, um by the book, para você seguir. Você sabe mais ou menos ali qual é o caminho. Quando você tem uma ideia inovadora, você realmente não sabe para onde vai. Você não sabe no que vai dar. Então, o seu cenário que você trabalha é um cenário de que, olha, dias após dias, isso aqui não sei onde vai dar. Pode dar certo, pode dar errado, porque é algo completamente novo. Bom, ele também é repetível, precisa ser repetível, porque você precisa que seu produto ou seu serviço que você criou dentro da sua startup, ele seja produzido de forma ilimitada. Ele tem que, render muito. E escalável, porque ele tem que ter crescimento. E é isso que mais ou menos caracteriza uma startup. Bom, se você não entendeu ainda muito bem o que é startup, aqui estão alguns exemplos. Bom, vamos lá. Você já ouviu falar em Netflix? Uber? Rappi? Amazon? PayPal? Alibaba? Pois é, todos esses são... e não esqueça do Airbnb. Todos eles são startups. Vieram de startups. Todos com ideias inovadoras. Todos com uma forma de escalar o negócio. Todos através de aceleração. Então, esses são os grandes modelos. Imagine, quer um exemplo? A Uber. A Uber trouxe um motorista particular para todo mundo, a qualquer hora. Não importa a classe, não importa a renda, você tem um motorista particular. Olha que maravilha. Pois é. Então, a startup tem assim esse jeitinho inovador, esse jeitinho fantástico. Mas pensa que a vida deles não é fácil não, viu? É bem difícil. Uma das coisas que eu mais amo na startup é como eles lidam com o fracasso. Bom, nas startups não existe fracasso. O fracasso é o crescimento. O fracasso leva ao recrescimento. Às vezes a gente toma aquele fracasso, aquele erro como uma coisa terrível. Mas para eles não, é uma forma de evoluir. Quer ver um exemplo? Vamos pegar a história do Airbnb. Sabe o Airbnb? Aquele que você pode alugar os apartamentos para onde você vai? Pois é. Imagine que são dois sócios, foram dois amigos que estavam lá quase falidos e eles resolveram de uma ideia da noite para o dia pegar uma parte do apartamento deles
e alugar por um valor mais barato do que era o valor de um hotel. Enfim, isso foi evoluindo, essa foi a ideia inicial, mas foi evoluindo, e eles levaram muito não. Quando você estuda a história do Airbnb, você vê que ele é classificado no Vale do Silício como os sócios que mais insistiram no negócio. Foram 4 anos até eles conseguirem um aporte de investimento e a startup Airbnb cresceu bastante. Agora não esqueça de dizer que eles ainda ficam pensando em inovação. Recentemente eles lançaram o Airbnb Trips, ou seja, não adianta mais você chegar e ir para o lugar, tem um lugar para se hospedar e não ter uma experiência de viagem. Então, ou seja, o Airbnb lançou o Trips. Ou seja, é sempre ter uma cultura da inovação. E aonde que entra o meu trabalho nisso tudo? Aonde que entra a parte jurídica nisso tudo? Bom, eu trabalho com direito empresarial digital e a função é viabilizar que essa startup funcione. Não dá para poder você chegar lá e bloquear o funcionamento da startup. Porque, como eu já disse, a startup ela não é uma empresa perfeita. Pelo contrário, ela está longe de ser uma empresa perfeita. Às vezes é uma empresa de 2, 3, 4 pessoas que não tem RH, que não tem financeiro, que não tem absolutamente nada. Como é que você vai fazer que isso funcione? Porque você também não pode chegar e deixar de lado a parte legal de startup, porque você vai colher provavelmente problemas no futuro. E não é isso que você quer, né? Você quer colher os sucessos no futuro. Bom, então a parte jurídica ela vem para viabilizar esse modelo tão fantástico que é o modelo da startup. E é por isso que eu começo falando um pouquinho dos modelos de contrato. Os modelos de contrato utilizados na startup, eles diferem um pouquinho do modelo da empresa tradicional. Então vamos lá. Modelo número 1, o memorando de entendimento. O que seria um memorando de entendimento? Bom, estamos na ideia inicial, poxa, eu tenho uma ideia aqui genial. E aí, topa fazer comigo? Topo. E agora? A gente vai sentar, fazer aquela conversinha, colocar aquela conversinha ali no papel e aí a gente vai falando aquelas negociações iniciais. Porque, afinal de contas, essa ideia tão inovadora que a gente não sabe se dá certo, ainda não tem como ser uma empresa de fato. Outro contrato, o segundo contrato bastante utilizado no mundo da startup, é os contratos de vesting. Se você for traduzir mais uma vez, olha, esse mundo da startup e da tecnologia usa bastante conceitos, né? Da língua inglesa. Mas o contrato de vesting nada mais é que uma vestimenta. Por que uma vestimenta? Porque você precisa trazer players profissionais fundamentais para o seu negócio. Então, esses profissionais, eles vêm com um contrato de vesting, porque eles podem, dentro desse contrato, ter alguma participação, ou poder participar, ou ter um aporte dentro da empresa. Um contrato também utilizado, o terceiro contrato bastante utilizado, esse aí todo mundo já conhece, é o contrato de prestadores de serviço. É importantíssimo que tenha isso tudo documentado. Então, os contratos de prestadores de serviço tem que ter, sim. O quarto contrato, não é isso? Isso. O quarto contrato é o contrato de mútuo conversível. Epa, esse aí é do din-din. É no momento que vai entrar o din-din, os aportes financeiros dentro da startup. Então, você precisa ter esse contrato. E, finalmente, o contrato social. A certidão de nascimento da startup. Ou seja, sua ideia virou de fato. Bom, e se você está aí achando que a startup é somente empresa de tecnologia, olha, eu vou te dizer que não, viu? A startup, ela está ligada a todas as áreas. Hoje nós temos startups de agronegócio, nós temos startups de educação, no mercado financeiro. Ei, quem nunca ouviu falar no banco digital? Eu mesmo tenho conta do Nubank. Então, dentro do direito, né, nós temos várias startups. Então, o mundo da startup tá aí, é realidade e tá fazendo um sucesso. Bom, outra coisa bastante importante no mundo da startup é que a startup precisa de consumidores, né? Bom, todas as empresas precisam. Sem consumidores você não vende. No momento que a startup está assim, tem a sua origem, ela precisa trabalhar com dados, né? Geralmente a gente no mundo digital trabalha muito com dados. Os dados pessoais, sabe aqueles famosos? Pois é, os dados pessoais. Hoje existe uma preocupação mundial, existem legislações internacionais e a legislação brasileira também, a Lei de Proteção de Dados, que visa cuidar da sua privacidade
e dos seus dados pessoais que estão aí rodando nesse mundo digital. Então, a startup ela tem que ter uma preocupação desde a sua origem, na sua concepção, com o chamado Privacy by Design. E outro nome, né? Bom, esse nome aí feinho, Privacy by Design, nada mais é que você cuidar da privacidade desde a sua concepção. Ou seja, pensou numa ideia inovadora, também eu tenho que pensar em cuidar da privacidade e da proteção dos dados pessoais. Bom, então você tem que ter medidas e proteções e parâmetros para cuidar dos dados ou da privacidade dos seus usuários, dos terceiros, enfim, de todos os dados que estão ali envolvidos. E esse cuidado no Privacy by Design, ele não fica só na concepção, não. Ele vai evoluindo para o desenvolvimento, também vai evoluindo para a avaliação, vai evoluindo em toda a fase da startup até chegar ao final. Bom, esse foi um dos principais tópicos que eu trabalho muito dentro da startup, além de outros, é claro, e com sempre a mentalidade, né? A startup ela não é uma empresa pequena, ela não é uma empresa perfeita e ela precisa de uma ajuda, ela precisa de parceiros, ela precisa de empresas que tenham a mentalidade e que entendam a sua consciência, entendam o que precisa e facilite. Aí fica a pergunta, bom, a startup ela pode ser aplicada em qualquer outra empresa? Eu acredito que sim. A empresa de startup ela pode ser aplicada, o seu modelo de negócio pode ser aplicado em empresas tradicionais. Tem empresas tradicionais que têm áreas de inovação, que essas áreas de inovação elas usam exatamente o modelo de startup, não quer dizer que a empresa inteira esteja no modelo de startup, mas ela tem áreas ali que trabalham com a startup, equipes pequenas, equipes inovadoras, né, que trabalham ali com a necessidade de criar novos produtos, que é que o consumidor quer, e eles precisam desse modelo de negócio. E o que seria esse modelo de negócio dentro de uma empresa tradicional? Bom, a única coisa que precisa ter é que tem que ter uma visão, uma consciência e uma cultura de inovação e crescimento. Então, ou seja, é fantástico o mundo da startup. E isso pode ser utilizado também nas empresas tradicionais. E esse é o nosso tema de hoje, startup. Já ia esquecendo. Bom, se você quiser ler o artigo, o link dele tá aí na descrição, é só baixar, vai dar lá no meu site, tem vários outros artigos também, vai dar lá no meu site, baixa, fica com ele, dá uma lidinha, super bacana. Se quiser também, pode entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas. Obrigada e sejam bem-vindos ao meu canal.